sempre eu vou viver a vida eterna. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Duas definições de fé carismática nós temos aqui nesse versículo 1. Primeira definição de fé. Fé é o fundamento da... Repita, por favor. Fé é o fundamento da esperança. Segunda definição de fé. É uma certeza a respeito do que não se vê. Observem que, nessa definição de fé, e aí nós entendemos porque é que Paulo coloca a fé como um dom carismático. Obviamente, essa fé carismática, essa fé apresentada como um carisma, não é o dom da fé que todos nós recebemos no dia do batismo. Não é uma fé teologal. Não é uma fé de virtude. Entre as virtudes nós vamos ter a esperança, a caridade e a fé. O que será que tem a mais nessa fé? Que se fosse pura e simplesmente uma virtude teologal, teria que aparecer também na lista carismática de Paulo a esperança e a caridade. E por que não aparece? Porque ao falar dessa fé carismática, Paulo está tendo bem presente isso que é reproduzido aqui nesse capítulo 11. Se você ler o capítulo 11 inteirinho de Hebreus, você vai percebendo que ele vai dando exemplos concretos de pessoas que tiveram uma experiência carismática, como um dom, como uma graça especial do Espírito. E na definição dessa fé carismática, por quê? Porque essa definição de fé não se aplica de modo amplo à fé virtude teologal. A fé virtude teologal, ela entra exatamente quando não se tem certeza. Ela é uma inclinação para a certeza. É a aceitação de algo que você não tem certeza. É quase que aquilo que Jesus falou para Tomé, quando Tomé não estava lá a primeira vez que Jesus apareceu, e depois ele voltou e disse: Tomé, bota sua mão aqui, feliz é você que creu, porque viu. Felizes serão aqueles que vão acreditar sem ver. Ela é ampla, aqui não. Aqui trata-se primeiro de uma fé que se enraiza na pessoa. Qual é a primeira definição que está aí? Fundamento. O que é fundamento? Dá uma olhada lá no Novo Rincão. Imagina, para aguentar aquele arco. Eu até hoje na minha vida não tinha visto um arco tão grande, a não ser em ponte, na ponte Rio-Niterói, na ponte de Almada, Lisboa, tem um monstro, uma ponte assim. Mas imagina para aguentar uma estrutura daquela, o fundamento. E depois imagina quando, por exemplo, se essa construção tivesse que ser feita no Japão, aonde tem terremoto.
Toshio, meu amigo aqui, que é engenheiro, trabalhou 5 anos no Japão, sabe disso. Para fazer um fundamento lá no Japão, tem que cavucar aí 100, 120, 130 metros para baixo da terra. E descer um cano de ferro de 1 metro e tanto de diâmetro, que ele vai lá no fundo, e depois começa a despejar ali dentro cimento, areia, concreto, fibra de aço, para formar lá embaixo um bolão assim, uma pedra enorme, para aguentar os terremotos, porque quando vem o terremoto, vem para abalar. E de vez em quando a gente vê na televisão as desgraças que acontecem. Essa fé carismática significa exatamente isso. Significa uma experiência que o Espírito Santo vai nos dando. É muito interessante que tanto São Paulo, quando fala da fé, no capítulo 9 de Romanos, ele usa o gerúndio para dizer que nós vamos crescendo na fé, nós vamos alimentando a fé. Toda vez que você vê na Bíblia, e fora da Bíblia também, mas especialmente no contexto bíblico, um verbo quando aparece no gerúndio, significa movimento, significa dinamicidade, vendo, andando, crendo, falando, testemunhando, pregando. É ação, é o contrário de estático. Ora, aí o que é uma coisa estática? Estática é uma coisa parada. O fundamento, a ideia que se tem de fundamento, é que o fundamento seja uma coisa estática. Então, firme ele é, mas não é estático. E Paulo quis mostrar que não é estático, associando a palavra fundamento a uma virtude teologal, o fundamento da esperança. Você está com a Hebreus aberto? Volta 3 páginas da sua carta aos Hebreus. Hebreus 6:19. Esperança esta que seguramos, qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário, onde Jesus entrou por nós, como precursor, pontífice, aquele que faz ponte, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Que definição de esperança. Vê se você acha um livro que define melhor. O único livro que você vai encontrar é livro que nós escrevemos, assim mesmo porque nós repetimos igualzinho está aqui. A esperança esta que seguramos, qual? Âncora da nossa alma. O que é âncora? Âncora pode ser a mais conhecida, né? Âncora é aquele ferro, símbolo até de marinheiro, né? Então, é um tal de cabeça para baixo, meio tortinho aqui embaixo. É um tal que está com os braços erguidos assim, pedindo a misericórdia de Deus. Aonde vai a âncora? Dentro do navio. O navio vai andando para o mar e leva dentro muito menor do que o navio. Tanto que se fosse maior, ela queria carregar o navio, não ao contrário. A não ser que o navio fosse formiga, aí é capaz de carregar algo maior do que ele. A âncora é pequenininha. Você pega um barco aí de uns 4, 5 metros de comprimento, a âncora não pesa, sei lá, 50 quilos talvez, nem isso.
tem uns 80, 90 centímetros por 1 metro, 1,10 m. Como é que algo tão menor, tão mais leve do que o navio, que o navio inclusive carrega dentro, na hora em que é necessário, o navio joga a âncora, o navio não joga nada, os peões de obra joga a âncora e ela fica fora do navio, e ela cai lá no fundo. Por isso também tem que saber a medida certa, sabe, só de coisa, que aqui não vem ao caso. E joga ela lá, ela então encaixa lá embaixo de uma pedra ou na areia, e o navio fica parado. Âncora é aquilo que segura. Você quando vai ver que nessas cidades estão abrindo um shopping center, quando eles divulgam o panfleto, agora na cidade, o novo shopping Beira Rio. Em Itajubá tem o shopping Beira Rio, fica lá, fica lá na beira do rio, que vem aquele tanto de lojinha lá, né? O shopping tem as lojas âncoras, são essas lojas grandonas. Âncora que significa a loja que vai segurar o movimento. Porque se fosse no shopping só para comprar roupa, só iria lá quem está interessado em comprar roupa. Então precisa dessas lojas âncoras que vendem opção de coisas. Vende roupa, vende arroz, vende abobrinha, vende chinelo de dedo, vende velocipe, vende papagaio, vende tudo. Papagaio é aquele que a pessoa está com problema, pra você levar para o quarto um papagainho branco assim, para pôr ali do lado da cama, né? Aquele papagainho lá. Vende tudo, porque aí vai a família toda. E aí também já tem a sorveteria para as crianças, o parquinho para a criança brincar. Então, lojas âncora, com aquelas lojas grandes que acabam segurando a outra. Essa ideia de âncora. Por exemplo, no jornalismo hoje tem aquele jornalista âncora, que não pode ser um jornalista qualquer. É alguém que comenta a notícia, que dá a sua opinião. Tá certo que às vezes dão uma opinião que é uma vergonha, mas acabam dando a sua opinião. E você não é obrigado a aceitar a opinião dele ou não. Então, âncora é aquilo que segura, que me mantém firme para que eu possa me movimentar. Correto? A âncora do supermercado, o supermercado âncora no shopping, é uma loja firme, uma loja sólida, com o objetivo de movimentar. A âncora do navio é algo sólido, firme, que é jogado, carregado pelo navio e que na hora certa segura. Faz com que ele não fique jogado à deriva e não vá para onde o vento manda. Quando fala que a esperança é a âncora da alma, âncora da alma, da minha essência, do meu espírito. Alma também é o sentido de vida, ânima. Alma vem do latim anima, daí vem desenho animado, que tem vida, parece que tem vida. Então alma é aquilo que dá vida. Todo ser vivo tem alma. A planta tem alma? Tem. Uma alma de planta. Ora. Cavalo tem alma? Tem. A não ser que ele esteja morto. Se ele estiver vivo, ele tem alma. Uma alma cavalar. O ser humano, além dessa alma física que o mantém vivo, ele tem uma alma espiritual. Então, quando o autor dos Hebreus fala que a esperança nós precisamos carregar qual uma âncora da alma, está falando dessa alma que no ser humano ela tem 3 dimensões. A nossa alma tem uma dimensão física, ela mantém nosso corpo vivo. Tem também uma dimensão afetiva, ela nos possibilita amar as pessoas, nos relacionar com as pessoas. E tem uma dimensão espiritual que nos leva a um relacionamento com Deus, pois a fé
como carisma do Espírito Santo, como dom, ela atinge também essa tríplice dimensão. Parece que a fé tinha que ser o ponto de partida. Não, a fé é ponto de partida, virtude teologal. A fé carismática é um ponto de chegada, mas só que não é um ponto de chegada estático, que eu paro aqui. Ele é um ponto de chegada dinâmico, porque é do Espírito, dínamos, força, movimento, que me lança para uma nova etapa, que me impulsiona. Por isso diz, a fé é o fundamento é para baixo, aquilo que segura, aquilo que me fortalece. E esse é o primeiro movimento que nós precisamos fazer para alimentar a fé carismática. Eu já vou falar a respeito disso daqui a pouquinho. Então ela é fundamento, é aquilo que vai cavucando até achar algo sólido. Enquanto eu não achar algo sólido, eu não encontro a esperança. E aí vem a decepção e o desespero, que eu falava ontem, que o discernimento é o dom do Espírito que nos protege contra o desespero. Mas Paulo, numa visão espetacular, como homem que experienciou isso e que conhecia, quando ele fala os termos que ele fala, principalmente, preste atenção no que vou dizer, já falei isso com outras palavras outras vezes. Quando São Paulo falar de qualquer tema relacionado à filosofia grega, qualquer tema relacionado ao direito, qualquer tema jurídico em São Paulo, qualquer tema relacionado à lei de Deus, ele está falando como especialista que ele era. Paulo era especialista, conhecia profundamente bem a língua, a cultura e a filosofia grega. Basta você ler, por exemplo, o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que nós lemos há poucos dias na liturgia, ou a lindíssima carta aos Coríntios. Paulo conhece a fundo a filosofia grega. Paulo conhece a fundo o direito romano, que era o único direito positivo que existia até então. Basta ver o que ele fala na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, onde ele usa termos legais. Por exemplo, Paulo gosta de usar o termo penhor, que é um termo jurídico. Quando Paulo fala da lei, tema que abrange praticamente todos os seus escritos, de forma especial o capítulo 8 de Romanos, a carta aos Gálatas, por exemplo, todo o conteúdo cristológico relacionado a Cristo na carta aos Colossenses, Paulo está falando com uma precisão de alguém que era doutor da lei, que era fariseu, que era estudado, que conhecia para valer. E na prática de Paulo, há algo que nós sabemos que ele acabou conhecendo muito bem. Tudo relacionado à viagem, a movimento, a dinamicidade. Paulo é um homem elétrico, Paulo é um homem que não para. E não para, não só no sentido de que está andando o tempo todo, se movimentando o tempo todo. Ele também não deixa parar internamente o seu coração. E esse é um segredo importantíssimo para quem quer de fato deixar vir à tona os carismas que o Espírito Santo lhe deu. Tanto que todas as vezes que Paulo está preso por cadeias, ele está fazendo algo. Atos 16, ele está preso, pelado, ferido, machucado. Meia-noite, ao invés de estar sentado no canto chorando, ele está de pé, braços erguidos, louvando a Deus. Aí você entende essa dinamicidade do Papa João Paulo II. Aí um homem, no dia que faz 84 anos, lança um livro, 500 mil exemplares na primeira edição italiana. Sabe o que é isso? 500 mil exemplares. Só na edição italiana, em português está chegando agora. E o nome do livro? Um imperativo afirmativo. Levantai-vos! Com exclamação.
Vamos! Eu tenho delírios de alegria interior quando vejo um trem desse. É ordem, é categórico. Levantai-vos, para dizer que é plural. E por isso que nós sabemos que é imperativo. Vamos! Plural, ele está convidando-nos. Ele está convidando cada um. Inclusive, no Brasil só não... Vejam, quando eu insisto, e o padre insistiu também, em a gente olhar em que tempo verbal está escrito uma ordem bíblica, isso é muito importante. A editora brasileira é uma editora normal, não é editora católica, que conseguiu os direitos de tradução desse livro, iria lançar aqui no Brasil no mesmo dia, dia 19 de maio, em homenagem ao aniversário do Eto e também do Papa, que é a mesma data. Então, ia lançar nesse dia. Por que não lançou? Porque o revisor editorial achou que ficaria mais bonito o título Levanta-te, vamos. E quando mandaram lá para ele no Vaticano, ele olhou. Levanta, isso aí qualquer um pode fazer. Até para um bêbado você fala, vamos, levanta, vai, anda. Até para uma mula sua que está carregando peso e ela não quer levantar, você cutuca, ela fala, levanta, vamos. Mete a espora nela. É um conselhozinho, levanta-te. Não. Pode fazer a edição todinha de novo. Não foi esse o título que eu dei. E perderam muito livro por isso. Quem manda ser besta? Exceto pensa que o Papa escreve essas coisas. E outro, ele escreve com a mão dele. Não é alguém que escreveu para ele, ele olhou e falou assim, não pensa que é livro psicografado, não. É ele que escreveu. Ora, sem o exercício do dom carismático da fé, um homem de 84 anos, doente e sofredor, feito João Paulo II, jamais escreveria um livro com esse título. Só o título desse livro tem poder para mudar a sua vida. E a sua também que está em casa. Só o título. E é muito interessante, tudo aquilo que eu sei, que você sabe, e falo pelo Padre Jonas também, tudo aquilo que eu e o Padre Jonas, que nós sabemos, a respeito dos 9 dons carismáticos, cabem, que é tudo, é plural mesmo, inteirinho dentro do título do livro do Papa. Levantai-vos. Vamos! Sem o exercício dos carismas, a gente pouco a pouco vai amolecendo. Sem a fé carismática, você não fundamenta a esperança. E fundamentar a esperança significa o quê? Significa aprender a construir igual os japoneses. Ou os norte-americanos que tem lá aqueles tufões. Por isso constroem prédios lindos e maravilhosos em madeira. Porque a hora que vem um vento daquele leva só o que está para fora. Eu preciso aprofundar. Fundamentar é achar aquela parte sólida. Eu citei aqui no primeiro dia, na primeira noite desse acampamento. A pedra que nós, quando vamos a Israel, encontramos em tantos lugares distintos. E a Terezinha, inclusive, me falou uma coisa, que no dicionário hebraico e inglês, Simão não é traduzido como nós falamos aqui. O que nós falamos que era Simão mesmo? Uma coisa mole. E nós citávamos o exemplo de uma vara. Ela disse que lá no hebraico e inglês está areia movediça. E é muito interessante, pois a areia é a mesma matéria da pedra.
E é interessantíssimo porque dá a ideia o seguinte: Pedro era uma areia movediça. Portanto, ele já tinha todos os elementos humanos para ser pedra. Percebe? Só faltava de fato, e ele encontrou, esse encontro pessoal com Jesus. E mais bonito ainda, e aí a gente entende melhor o evangelho que deu abertura a esse acampamento. Não foi de uma hora para outra. Não foi o fato de Pedro já ser o chefe dos apóstolos, ser papa, que já o transformou ipso facto, de uma hora para outra, numa rocha. Muitas vezes eu citava aqui que tem coordenador que depois que deixa o cargo não volta mais no grupo. Muitas vezes nós padres, nós que já temos uma longa caminhada dentro da renovação, coordenadores, servos, achamos que porque um dia nós fomos pedra, nunca mais nós vamos nos esfarelar. E aí a gente vai amolecendo. Água mole em pedra dura, e antes de furar, amolece. Senão não fura. Aquela pedra que vai amolecendo, feito pedra que fica dentro da água, feito pedra sabão, que é fácil de trabalhar. Tem pedra que você esgalha com a mão, porque ela não chegou ainda aquele processo de dureza. Quando Jesus foi visitar Pedro lá na praia, o Pedro estava voltando a ser areia movediça, areia cheia de água. E é movediça porque não acha o fundamento. Por isso que quanto mais a pessoa se agita, ela vai afundando, afundando. Foi preciso que Jesus chegasse. Ele é a rocha, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, e que é a pedra angular, não só fundamento, mas que dá o ângulo, que dá a direção da construção. Ao falar que a fé é o fundamento da esperança, significa dizer que na minha vida e na sua vida também, muitas e muitas vezes, muitos acontecimentos inesperados ou até previstos. Há coisa na nossa vida que não é esperada, mas é prevista. Você jamais espera que um filho seu se torne um viciado de droga. Mas é previsto que pela vida que ele está levando, pela ausência de Deus, porque você não deu Deus para ele, não deu limites para ele, não ensinou o caminho certo, embora não seja desejável, é previsto que ele vai cair lá no fundo do poço. Não é assim? Muitas coisas, eu falo isso no livro A Cura do Ressentimento, muitas coisas que não são desejadas são previsíveis, não precisa ser visionário para isso, basta constatar. Então, infelizmente, o que vai acontecendo conosco, nós vamos amolecendo, porque nós vamos nos afastando do fundamento, e o fundamento pode ser muito firme, mas se não tiver ligações profundas, entrelaçadas, na construção civil também usa-se a palavra âncora, que é em forma de T ou de L, que põe na ponta do cabo do aço para entrelaçar. Ou aquilo bem simplesinho que você vê numa construção, quando faz a ferragem, para emendar as paredes. O povo simples do interior, quando fazia casa de pau a pique, já entendia disso. Antes de fazer a casa de barro, colocava primeiro aqueles paus. O pau maior com os furos, aí atravessava ali uns paus menores, aí depois amarrava com embira o bambu, e aí ia jogando barro, porque senão o barro cairia. E depois fazia a cobertura de sapê, inclusive torna a casa muito agradável, aquele calor imenso. Você entra numa casinha daquela de pau a pique, com cobertura de sapé, com chão de terra, pintada de barro, tabatinga, escolhe aquela tabatinga branca. Tabatinga só fazer branca, né? Tinga é branco. Mas tem também tabatinga amarela. Se tem azulejo verde, por que não pode ter tabatinga azul? Né?
Não fala azulejo? Azulejo é azul. Ah, eu pus um azulejo branco, então é branco-lejo, né, azulejo? Hã? A Tabatinga também, então tem Tabatinga cor-de-rosa, tem Tabatinga verde, amarelada. Quer dizer, eles já sabiam que precisa ter algo que fundamente, algo em que se segurar. Mas vejam bem, ao falar lá no capítulo 6, 19, nessa esperança como âncora, está dizendo que eu preciso de algo firme, de algo sólido, de algo que me fundamente, mas algo que seja dinâmico. E por que dinâmico? Porque nós crescemos. E aqui está uma coisa muito importante para a visão da fé carismática. Deus criou o mundo perfeito, mas não criou o mundo pronto. Preste atenção na frase que eu estou falando. Esquece aqui que já tem gente cuidando. Deus criou o mundo perfeito, mas não criou o mundo pronto. Não há contradição nessa